E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre Palmeiras versus Flamengo, galera. Jogo que vai acontecer neste domingo às 16 horas. Palmeiras que está na primeira posição com 61 pontos e o Flamengo que está na segunda posição com 58. Verdão que vive um bom momento e tem que aproveitar, galera. Vencer o Flamengo no Maracanã, que faz muitos anos que o Verdão não consegue vencer lá, galera. Palmeiras que não vai ter o Everton para essa partida e Carlos Miguel deve ser o titular para a vaga dele, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Escrevi a minha coluna do Globo de Amanhã temendo o Flamengo e Palmeiras. Porque são dois times que têm tudo para apresentar um grande futebol, fazer um jogo espetacular no Maracanã, mas todo o clima que se constrói em torno do jogo... Ninguém trabalhou para distensionar o ambiente. Ninguém, pelo contrário. Todas as atitudes são para acrescentar tensão. Eu escrevi um texto semelhante a esse do GE. Publiquei Enfim, porque é o que está acontecendo desde ontem. O meu ponto é que eu acho que a gente está... Quer dizer, desde ontem não. Ontem escalonou. Isso. Né? Mas vinha desde a última rodada, aí críticas à arbitragem, e, enfim... Arbitragem, calendário, grama sintética, fair play... E agora controle de dopagem, tudo isso foi usado como um instrumento de rivalidade, de pressão. O fato é que ninguém... Assim, o Wilton, que vai ser o árbitro, vai muito pressionado para o jogo, sim, porque ele sabe a repercussão que qualquer decisão... Aí você induz o árbitro a fazer uma arbitragem que trava o jogo, né? Que ajuda que o jogo... Que é uma sensação que os árbitros do Brasil, por vezes, têm de que eles controlam melhor o jogo se eles pararem a todo instante. A minha esperança são os jogadores. A gente está dependendo do jogador bom então, em campo. Essa é a minha tese. Se quiserem jogar, porque esse jogo, gente, é um jogo que... A gente está vivendo uma coisa que é recente no Brasil. Pode parecer óbvio, mas é um fenômeno recente. A rivalidade no futebol brasileiro ela sempre teve muito ditada pela proximidade geográfica, local, né? Você com o seu vizinho. Como o mundo globalizou, os campeonatos estaduais perdem força, você começou a criar rivalidades interestaduais ditadas pelas ambições comuns. Ou seja, Flamengo e Palmeiras são clubes que enxergam um no outro um grande obstáculo às suas ambições. Claro. Que são o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? E isso gerou uma rivalidade que é das mais... Se fosse só aí, a coisa era muito saudável. É o clássico dos primos ricos do futebol brasileiro. Aí quando esses times se enfrentam hoje, isso precisa ser tratado como uma propaganda do que o futebol brasileiro pode ter de melhor. Porque olha a qualidade técnica que está em campo, olha o poder econômico desses times, olha os jogadores que eles podem ter. Propaganda positiva. Positiva. Jogo, né? Então, para que isso aconteça, eu acho que a esperança está nos jogadores, de fato, que tem muita qualidade. Assim, quando você imagina, né? A gente está falando de um jogo que pode ser a final do campeonato, né? Todo mundo está tratando como uma final antecipada. O Cruzeiro está lá lutando pelas suas últimas chances, mas enfim. Especialmente se o Palmeiras vencer, o campeonato fica com cara de decidido. É o grande conforto do Palmeiras, né? Só ele sai do... Só o Flamengo pode sair do Maracanã com a sensação de que o campeonato acabou. Quem tem mais a ganhar... O Palmeiras não. É o Palmeiras, mas o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida. Então, assim, tem vários elementos legais, né? Andrés Pereira reencontrando a torcida do Flamengo. Isso. Lógico que aí passa por um ambiente que é de provocação, mas se ficar só na provocação do jogo... né? Beleza, faz parte. Vira uma das histórias que a gente vai ter. Você percebe que é uma escolha intencional colocar essa pólvora. Sim. É uma escolha intencional. Por quê? Porque a nossa cultura é essa. Vou botar pressão na arbitragem. Aumentar a temperatura do jogo. E aí eu boto pressão na arbitragem, vai que a arbitragem erra contra você de uma maneira que às vezes é natural de acontecer. E aí? E aí você sabe qual é o efeito que tá a gente discutiu essa semana no Redação, e eu acho que é até um gancho para a gente voltar e chamar as entrevistas dos treinadores, voltar a falar de Corinthians e Atlético. Tá ficando cada vez mais difícil ver um jogo do Campeonato Brasileiro sem envolvimento. Se não é o seu time jogando? Eu não estou falando, claro, da obrigação profissional. Não, claro. Tem que ver. Um torcedor neutro. Um torcedor neutro, vai ligar a televisão. Muitas vezes não é uma atração. Corinthians e Atlético. Né? Qual é o espetáculo que Corinthians e Atlético A partir dos 30 minutos, sim, mas até lá muita gente desistiu do jogo. Porque achava que só ia ver falta, só ia ver peitada, dedo na cara, provocação. Parece esse jogo de clássicos que aqui no Brasil, uma boa parte dos estados tem essa característica. Né? A gente comentou aqui durante a semana, a gente nessa última rodada teve muito clássico estadual. Sim. Houve 3 jogos do Campeonato Brasileiro que não chegaram aos 50 minutos de bola rolando. Os 3 clássicos locais.
E não só por qualidade, mas por chatice. Porque ninguém quer jogar. Isso. Né? Não é porque é um jogo que... Não, parece é o que contra-jogo, vamos dizer, né? todo mundo amarra o jogo. E aí parece, na verdade. E aí parece que a instituição futebol, parece que ela não entende também o seu papel educacional, porque o risco de tudo isso que é feito numa sociedade onde torcedores e tudo, eles são frágeis nesse sentido, por isso que os torcedores do Flamengo foram lá na CBF, fazer tudo aquilo. Mas acontece coisas diversas de marcar, de se encontrar, para se matar. Eu não posso jogar uma faísca no Brasil fora da linha. Você tem que entender o mundo ao seu redor, Poxa com o que você está vida, lidando. Né? E o pior de tudo para mim é que esses discursos repetidos, assim, essas tentativas de criar narrativa, de pressão, elas construíram o pior cenário possível, que é uma percepção, em boa parte do público, de que existe algo que ninguém é capaz de provar, porque aparentemente não tem. O que tem é apenas um ambiente difícil de se arbitrar, o que tem são erros, o que tem é incapacidade de gerir o futebol, o jogo, o Campeonato Brasileiro até determinado nível. Mas se gerou no público a pior coisa possível para o esporte, que é uma percepção de falta de integridade. E nas últimas rodadas, a gente viu os times que estavam brigando pela liderança botar o campeonato sob suspeita. Exato. Né? Porque não tem cuidado com o produto, né? Foi o sistema do Palmeiras. Isso. Depois foi o contra tudo e contra todos. Do Palmeiras, assim, vamos botar nome. Foi o João Martins assistente. Em outra temporada. Sim. Em 2023. Em 2024, o Tiquinho Soares sai com o CT, contra tudo e contra todos. Como se houvesse uma mobilização para impedir que o Botafogo fosse campeão. Paralelo, acho que a questão do Textor em relação à arbitragem. Também. Né? É que assim, estou marcando as expressões, né, que ficaram, mas o Textor disse que, né, que havia um grande esquema de manipulação que nunca provou. Né? Não. Depois... Só que o BAP entrou nessa linha perigosa que questionou o John Textor lá atrás. E aí agora Boto... Agora questionando o exame antidoping, como se o exame antidoping E após o jogo Palmeiras e São Paulo, que houve erros terríveis, mas o Flamengo, que estava jogando em Salvador, o Boto se pronuncia sobre o jogo, falando também em termos... Tá manchado o em campeonato. termos que não são os ideais, enfim. Faz a gente suspeitar sobre o que... Né? E eu como estrangeiro, ainda teve o eu como estrangeiro. Sem apresentar um... Perigoso. Algo que possa reforçar, tem que ter cuidado. algo que possa justificar essa suspeita. É só uma suspeita lançada aí. Minha preocupação é que amanhã a gente tem um estádio muito tenso, tanto dentro quanto fora, enfim. Não, tomara que a gente tenha um jogo em que o futebol seja protagonista. O presidente do Palmeiras dizendo que não tem clima para o jogo também não ajudou. Não ajuda. Também não ajuda. Porque também não é uma declaração assim espontânea, é uma declaração pensada. Assim como a nota do Flamengo sobre o antidoping também foi pensada. Tudo isso faz parte da estratégia de comunicação dos dois clubes, no sentido de não distensionar, pelo contrário, de tensionar o clima. Essa briga pelo protagonismo máximo do futebol e aonde engaja, né, Alex? Engaja. A rede social vem, né? É porque você defende o seu clube, né, dessa Tem os maneira. influenciadores que vestem camisa, alguns... porque compram mesmo a ideia ou porque entendem que é o que aquela audiência queria escutar, enfim. Outros porque acham que vai dar engajamento. Outros porque acham que vai dar engajamento, enfim. E não estamos falando só de influenciadores que não são jornalistas, tem companheiros. Não, claro. Também, não. Né? Muitos E outra, seguindo muito às vezes não é influenciadores que vêm através de rede social, tem influenciadores na sua comunidade, no seu círculo de pessoas. Agora, reforço que a minha esperança está nos jogadores quererem muito jogador bom. Porque assim, você tem que pensar nesse jogo como o confronto entre Flaco Roque e Pedro e Arrascaeta. Né? Porque assim, Flaco e Roque, né, tanto que virou apelido, né, como se fosse uma pessoa só, a contribuição deles nas últimas 10 rodadas é de 22 gols. Né, são mais de 2 gols por rodada. Não são 20 rodadas, são 10 jogos do Palmeiras, perdão. Nos últimos 10 jogos, eles contribuem com 22 gols. Só eles têm uma média de mais de 2 gols por partida. Do outro lado, você vê Pedro e Arrascaeta, que mesmo que a gente não veja como uma dupla, né? É interessante isso. Os dois talvez não tenham mostrado sempre esse encaixe, algumas vezes um jogou e o outro não. Até porque nesse retorno da lesão do Pedro, ele tem alternado muito mais fora do que dentro, né? Para poder julgar como dupla, né? Mesmo assim, já contribuiu com 11 gols e o Arrascaeta 14 no campeonato. Muito. São 25 gols feitos por esses dois jogadores. Pode falar que tem um belo duelo aí, né?
Tem coisas muito mais interessantes. Jorginho de um lado e Andrés Pereira do outro, como os caras que vieram da Inglaterra para acertar o meio-campo desses times, né? Dar uma contribuição impressionante ali pro. Mas eu acho que para dentro... Tem o Abel Ferreira contra o Felipe Luiz, né? Duelo de um cara, né, já consagrado no trabalho que faz com outro. E acho que o Abel ele é mais infusivo do que o Felipe Luiz por característica, por concepção de pessoa, né? Então, eu acho que tem... Os jogadores, a princípio, que vão em campo, eu acho que tem tudo, não para ajudar 100%, porque Brasil é Brasil, mas essa questão de fair play, pro tamanho que eles sabem que eles têm, eu acho que eles têm muito, sim, para fazer. Lógico, um jogo disputado, isso aí ninguém está querendo, né, que, por favor, aqui, não é nem isso, né? E para muita gente que vai estar em campo amanhã, a melhor coisa que pode acontecer é jogar bola. Jogar bola. Dos dois lados. E aí esse estudo da comissão de arbitragem com essa comissão que vai apitar, realmente um estudo de falar, e aí, que caminho que nós vamos tomar? De que maneira que nós vamos agir? Porque isso aí acontece todo jogo, né? E tomara que eles estejam lúcidos para que mesmo que os atletas não ajudem tanto, eles consigam colocar uma norma, alguma coisa. Árbitro que já apitou a Copa do Mundo, né? Tomara que leve essa experiência para dentro do campo. O Palmeiras vem num melhor momento para esse confronto, não tem oscilado nessa fase do Campeonato Brasileiro, diferentemente do Flamengo. Isso é determinante para um confronto como esse ou vocês acham que não? O que te parece, Raed? Não acho que seja determinante você ter feito uma melhor perna ou melhores jogos anterior ao jogo de amanhã, mas é algo que tem que ser levado em consideração quando você tem ali algumas conexões que definem jogos de forma mais fácil. A conexão Vitor Roque e Flaco Lopes vem definindo jogos de uma forma mais constante do que os jogadores do Flamengo. Então, para mim, esse aí é um ponto que é mais importante do que propriamente o que você fez nas rodadas anteriores. Agora, de acordo com tudo que foi envolvido nas últimas semanas, tudo que foi falado nas últimas semanas, esse duelo entre Flamengo e Palmeiras amanhã, eu vou ficar muito surpreso se as equipes entrarem somente para jogar bola e a arbitragem for uma arbitragem correta ali durante o jogo, né? Na minha opinião, vai ser uma batalha por posicionamento, disputa por posição, aquelas disputas individuais o tempo inteiro, choque o tempo inteiro e um jogo muito travado. Vou ficar surpreso se alguma coisa acontecer fora disso. Eu acho que vai ser desafiadora a arbitragem amanhã, né? O Wilton Pereira Sampaio vai ter grande trabalho a ser feito para passar despercebido, porque, enfim, temos aí grandes polêmicas envolvendo a arbitragem. Mas sem entrar muito nessa, eu quero saber, assim, do Gonza, se tu concorda com o Raed, vai ser esse jogo um pouco mais preso, um pouco mais truncado? Eu acho que, evidentemente, que é um jogo absolutamente diferente, porque são os dois times diferentes, né, no sentido positivo nesse campeonato. Então, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo sabem que não vão poder jogar exatamente do jeito que estão habituados, né, com o oponente que terão pela frente. Então, isso vai trazer algumas situações. Por exemplo, vimos aí na reportagem do querido Fábio Jupa, o Flamengo colocando ao lado do Jorginho, muito provavelmente, o Eric Pulgar, né, deixando o Saul no banco para uma eventualidade no segundo tempo, até porque um jogo desses é para quem está 100% ou 110% fisicamente, o que não é o caso do Saul, que está em recuperação. Então, o Flamengo não vai deixar de lutar pelo controle do jogo, por ter a bola, por ser a equipe dominante e propor o jogo. Mas sabe que vai ter que ter uma consistência defensiva boa. Porque ele está jogando diante do Palmeiras, um time que não é mais só o time reativo, que já foi em algumas versões da era Abel. Eu diria que esse elenco do Palmeiras é o melhor de todos os que o Abel teve na mão. E ainda assim ele consegue melhorar, ele acha soluções. O Raed já citou a dupla... Flaco Roque? Flaco Roque, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. Ele achou uma nova posição pro Fux, né? Como volante ou como terceiro zagueiro. Então, o Palmeiras tem condições e capacidade de encarar o Flamengo. Como sempre acontece, o Palmeiras cresce muito no segundo semestre, na reta final do Campeonato Brasileiro, quando as coisas se decidem, quando o Palmeiras, né, vai para dentro. Então, eu acho que, embora até
acho que a previsão do Raed ela é possível, né, de a gente ter um jogo menos vistoso do que se pode imaginar, mas eu acho que a qualidade dos dois times é tão grande que a gente vai ter um grande jogo e não me atrevo, por mais que seja no Maracanã, por mais que o Palmeiras esteja na frente, não me atrevo a apontar um favorito. Muito bem, tudo certo também, né? É difícil apontar um favorito num jogo como esse, com duas equipes que são das mais poderosas e qualificadas no futebol brasileiro. Mas, Raed, quando a gente olha ali para a dupla Flaco-Roque, que você mesmo mencionou, a gente tem do outro lado, no Flamengo, Pedro e Arrascaeta, não na mesma, né, comparação, não fazem exatamente as mesmas coisas, mas eu digo de poderio, de jogadores que ajudam com passe, que ajudam com assistência, que ajudam com gols. Então vai ser um duelo interessante de meio campo e ataque, né? A combinação entre Arrascaeta e Pedro, ela, nessa temporada, ela não está tão potente quanto a combinação entre Flaco Lopes e Vitor Roque. Você tem o Arrascaeta numa temporada brilhante, o Pedro numa temporada onde ele precisa se provar, não se provar assim, na definição, porque para mim tecnicamente é o melhor atacante do futebol brasileiro, e em definição também, eu acho o Pedro o melhor definidor do futebol brasileiro. Mas é um atacante de pouca mobilidade, que não consegue colocar a pressão necessária, segundo o modelo de jogo do Felipe Luiz, então ele está tendo que se provar mais uma vez no futebol brasileiro. Então, a conexão Flaco Lopes e Vitor Roque no Palmeiras, para mim, é uma conexão mais potente do que a conexão entre Pedro e Arrascaeta. Agora, tecnicamente, Pedro e Arrascaeta são superiores a Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Pedro, Gonza, tem que ser titular nesse jogo, especificamente? Até para ganhar sequência, ele falou disso depois da última partida, da importância de conseguir ter jogos em sequência. Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes o jogador, o momento do jogador, ele acaba pedindo passagem. Acho que o Pedro teve uma temporada de oscilações, teve uma lesão muito séria, voltando de uma lesão séria, mas ele fez um jogo muito bom contra o Botafogo e acho que, até pelo fato de eu não acreditar que o Palmeiras vá recuar, vai fazer um jogo inteiramente, vai botar os 11 lá atrás, como poderia se supor de uma equipe de menos qualidade, enfrentando o Flamengo no Maracanã. Eu acho que o Palmeiras, obviamente que muitas vezes o Flamengo não vai deixar o Palmeiras jogar, mas acho que o Palmeiras, na medida em que tiver condições, em que recuperar a bola, vai sair, porque, enfim, é um time grande e sabe que uma vitória o deixaria numa situação absolutamente confortável dentro da competição. Então, mas como o Palmeiras não é um time que vai botar uma retranca, eu acho que a presença do Pedro ela é importante até para que não aconteça o que aconteceu no jogo, só para citar um exemplo, no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, que também é um time que sabe, é um time que sai para jogar, sabe do seu poderio, em que o Flamengo teve a posse de bola e aí ficou tocando para cá, tocando para lá, a bola circulando na área e não tinha o Pedro, não tinha uma referência. O Flamengo não conseguia entrar na área, não conseguia definir. Então, acho que a presença do Pedro, ela vai dar essa força, essa presença diária, e acho que o Felipe Luiz vai compensar ali, vai ter que compensar um pouco a questão da recomposição, porque o Pedro volta menos e não sabe marcar tão bem. Talvez com a presença do Luiz Araújo, ele já vai ter muito provavelmente o Pulgar, que vai dar uma consistência no meio. Não sei se é o caso de ele colocar o Varela na lateral, que também é um jogador que marca melhor do que o Royal. Enfim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm tantas opções e nesse jogo tantas opções à disposição, o departamento médico não tá cheio, que acredito que enfim, agora vai ser um jogo em que os treinadores vão ser decisivos. Muito bem, e no gol, só para registrar, tem uma questão, né? O Everton, a gente viu, o Juba trouxe a informação pra gente, ele teve uma fissura na mão, então ele é desfalque para essa partida. O Abel vai ter que decidir entre Carlos Miguel ou Lomba, e na apuração dos nossos colegas do GE, o Lomba estaria na frente. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser a decisão do treinador palmeirense para ver quem vai estar na meta, no gol do Palmeiras nesse duelo. Flamengo e Palmeiras, então, amanhã, 4 da tarde. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!